Olá pessoal, a questão de hoje diz assim: Rodrigo investiu uma determinada quantia durante 4 meses. Após o primeiro mês, a quantia desvalorizou-se pela metade do que tinha investido. O resultado do segundo mês foi uma valorização correspondente à terça parte do que havia ao final do primeiro mês. No terceiro mês, houve uma redução de 1/4 sobre o que havia ao final do segundo mês. O resultado do quarto mês foi uma valorização de 2/3 partes do que havia ao final do terceiro mês. Após esse quarto mês, em relação ao valor investido, Rodrigo. Para resolver essa questão, iremos considerar o valor investido por Rodrigo como sendo x. No primeiro mês, segundo o enunciado, a quantia investida por Rodrigo desvalorizou-se a metade. Logo, podemos dizer que ao final do primeiro mês, Rodrigo tinha x sobre 2. Uma vez que o Rodrigo perdeu a metade do que ele havia investido. No segundo mês, houve uma valorização correspondente à terça parte do que ele tinha no final do primeiro mês. No final do primeiro mês, ele tinha x sobre 2. Como foi uma valorização, então mais a valorização foi de 1/3 do que ele tinha ao final do primeiro mês. Então 1 sobre 3 vezes x sobre 2 igual a x sobre 2 mais. Para realizarmos a multiplicação entre números fracionários, basta realizarmos a multiplicação entre os numeradores e entre os denominadores. Então, 1 vezes x é igual a x dividido, e 3 vezes 2 é igual a 6. Observe que não podemos realizar a operação de adição, uma vez que os denominadores são diferentes. Observe ainda que 6 é divisível por 2. Logo, iremos adotar como denominador comum o número 6. Como adotamos o número 6 como denominador comum, e 6 é igual a 3 vezes o denominador da primeira fração, então iremos multiplicar por 3 o numerador da primeira fração para encontrarmos a fração que é equivalente a x sobre 2, que possui como denominador o número 6. Então, 3 vezes x mais x dividido por 6 é igual a 4x dividido por 6. Note que podemos simplificar essa fração por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, 4x sobre 6 é igual a 2x sobre 3. Logo, ao final do segundo mês, Rodrigo terá 2/3 de x. No terceiro mês, houve uma redução de 1/4 do que o Rodrigo tinha ao final do segundo mês. Rodrigo tinha 2/3 de x. Como foi uma redução, então menos, e a redução foi de 1/4 do que ele tinha ao final do segundo mês. Então 1/4 vezes 2/3 de x será igual a 2x sobre 3 menos 1 vezes 2x é igual a 2x sobre 4 vezes 3. Note que podemos dividir em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, 2x sobre 3 menos 1 vezes x é igual a x sobre
2 vezes 3 é igual a 6. Observe que, novamente, os denominadores são diferentes e que 6 é divisível por 3. Então, iremos adotar como denominador comum o número 6. Note que 6 é igual a 2 vezes o denominador da primeira fração. Então, 2 vezes 2x menos x sobre 6 é igual a 2 vezes 2x é igual a 4x, e 4x menos x é igual a 3x. Sobre 6. Note que podemos simplificar essa fração por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. E 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, 3x sobre 6 é igual a x sobre 2. Logo, ao final do terceiro mês, Rodrigo terá x sobre 2. No quarto mês, houve uma valorização de 2/3 partes do que ele tinha ao final do terceiro mês. Ao final do terceiro mês, Rodrigo tinha x sobre 2. Como foi uma valorização, então mais de 2/3 partes, 2 sobre 3, do valor que ele tinha ao final do terceiro mês, que é x sobre 2. Então, x sobre 2 mais 2 vezes x é igual a 2x. 3 vezes 2 é igual a 6. Note que os denominadores são diferentes e que 6 é divisível por 2. Então, iremos adotar o 6 como denominador comum. Adotando o 6 como denominador comum, iremos multiplicar o numerador da primeira fração por 3. Uma vez que 6 é igual a 3 vezes 2, então 3 vezes x mais 2x é igual a 3x mais 2x é igual a 5x sobre 6. Logo, ao final do quarto mês, Rodrigo terá 5/6 de x, comparando o total que ele havia investido com o que ele tem no final do quarto mês. Então, 5/6 de x menos x será igual. Como os denominadores são diferentes, uma vez que no x o denominador é igual a 1, iremos adotar o 6 como denominador comum. Como adotamos o 6 como denominador comum, então 5/6 de x menos x será igual a 5x menos, como 6 é igual a 6 vezes 1, então iremos multiplicar o numerador da segunda fração por 6. Então, 6 vezes x será igual a 5x menos 6x é igual a menos x dividido por 6. Observe que a diferença de 5/6 de x com x resultou em um valor negativo. Sendo por esse motivo, podemos dizer que o Rodrigo perdeu a sexta parte do que havia investido. Alternativa C. Tchau, pessoal. Até a próxima.